Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva. Os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o empate do Flamengo com o Ceará 1-1. E o Felipe Luiz, inclusive, falou que ficou meio decepcionado, né, com esse empate. Vamos analisar, porque agora, a próxima partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Flamengo precisa da vitória, hein? Vamos analisar o que a imprensa falou sobre isso, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. E lembrando que o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Não resolveu querer? O Ceará estava muito bem montadinho. As peças já não eram mais as de sempre ali para o jogo combinar. O Arrascaeta sai no intervalo, isso faz muita falta, o jogo passava muito por ele. Então hoje não foi um jogo que faltou mobilização. O Flamengo queria vencer. O Flamengo tentou vencer no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu acelerar para criar uma vantagem maior e quando o Ceará muda o jogo, o Flamengo não consegue reagir. O Ceará precisou, para mim, que me chamou de atenção, de muito pouco. Precisou de um momento de pressão, precisou de um pouco de bola. Mas o Flamengo não conseguir reagir com o time que tem, o treinador... Isso aí se deve a quê? O Arrascaeta sai, as peças que estavam ali não estavam, o time que está em campo não é um time que está acostumado a jogar, uma base de sustentação que você tinha na linha de volante você já não tem mais, hora por lesão, hora por cara que foi operado como pulgar, hora pelo De La Cruz que está sempre machucado. Uma outra base de sustentação do time saiu, você ainda não repôs essa peça. Então, quando você começar a girar, o Flamengo tem um elenco que vai ser o mais estrelado. Tem, mas está contratando. O Saúl, a gente ainda não sabe que condição vai jogar. O Carrascal ainda não entrou. O Emerson não é para o meio, é para lateral. Sabe? O Samuel Lino, que já teve um pouco mais dificuldade hoje, sim. Ele até uma declaração interessante, porque ele não joga sempre assim, chamou muita atenção no primeiro jogo, hoje não chamou tanto. Então, essas oscilações numa equipe que mudou dentro do jogo, o Flamengo que termina o jogo, não é o Flamengo titular que você fala, por que esse time não conseguiu jogar contra o Ceará? Porque era um outro time. O Ceará mudou, tem um outro time do outro lado. Então acho que o Flamengo sofreu com isso. E um Flamengo que, nos jogos do Campeonato Brasileiro, ele já vinha tendo dificuldade para criar. Era uma bola parada aqui, era uma bola parada acolá, era uma genialidade ali. Hoje teve um time que conseguiu se reinventar no jogo. E aí muito mérito do Ceará também, porque a gente não pode passar só pelo Flamengo para explicar esse jogo. Você conseguir, como o Ceará, com muito mais limitação, você conseguir mudanças. A gente está falando do Lucas Mugni. O Lucas Mugni não tem vaga no Flamengo tem uns 10 anos, ou 12, quando ele foi chutado de lá. Então, o Lucas Mugni é um cara que entra por ali e consegue criar. O Sobral que entra. A gente já imaginou em algum momento que o Sobral fosse um cara de pegar um time um pouco mais forte. Tal. O Sobral que entra. O Flamengo que pressiona. Uma bola levantada. Falha. A gente tem que falar. Falha também explica o resultado. Claro, falha técnica individual para explicar o resultado. Então, isso dá para explicar o resultado porque o Flamengo no segundo tempo não conseguiu se recompor diante do Ceará. O Ceará dentro do jogo conseguiu se recompor. O Flamengo não. Então, mas por que não é só o caso do Ceará? Por que outras equipes estão conseguindo se recompor contra o Flamengo e o Flamengo não consegue se recompor contra ela? O Flamengo, mesmo de jogos que o Flamengo tem. Nesse momento, quase sempre ele perdeu o impacto dele no ataque. Ele era um time que marcava muitos gols. E você tem um Flamengo com mais dificuldade. Hoje, com o Bruno Henrique, o Plata, o Samuel Lino. O Samuel Lino vai ser titular. A única coisa que pode impedir entre um jogo e outro é a condição física dele, mas ele é titular do Flamengo. Emerson Royal vai ser titular do Flamengo. E esses caras estavam jogando, estavam de férias. Como o Saúl estava de férias também. Entrou no segundo tempo. Eu vejo, assim, há um bom tempo eu vejo o Flamengo numa transformação enorme de um semestre para o outro. Embora para a gente a mesma temporada, mas a nossa temporada está muito condicionada à Europa. E no caso de vendas, né, saiu o Gerson, saiu o Wesley. E aí o Flamengo recebe vários jogadores. Não só para estas funções, posições, vem aí o Carrascal também. Mas é uma equipe que, com os jogadores que estão chegando, vai alterar um pouquinho a forma de jogar. Alterar um pouquinho mesmo dentro dos padrões e do jogo proposto pelo Felipe Luiz, assim, a execução pode mudar um pouquinho em função de característica. E ainda eu vejo um Flamengo, acho que o Flamengo ainda não chegou a 50% do que ele pode jogar. O problema é, né, nesta etapa do ano, o problema é que ele está numa fase decisiva, né, de Copa do Brasil, já não saiu bem no meio de semana. E ele tem agora o Atlético Mineiro fora de casa e uma derrota no Maracanã para se livrar dela. Difícil, ainda num gramado sintético, é difícil. A outra é Libertadores da América. Então, talvez, sim, acho que o Flamengo não vai abrir mão de Libertadores e é brasileiro e ali está vendo que a Copa do Brasil vai levar como for possível e já não está legal. Então vamos ver o que... Porque hoje ele foi... Ele não pensou na quarta-feira. Não, ele pensou no brasileiro. Na quarta-feira ele pensou no brasileiro. Exato.
Porque o Jorginho e o Arrascaeta é prioridade. Assim, a minha questão é, eu até acho que, de fato, o Flamengo não está jogando tudo que pode, está longe disso, concordo com o Calçade. Isso não é de hoje, isso vem de jogos recentes também, muitas vezes ganhando jogos com jogadas bem trabalhadas e bem treinadas na bola parada, né, porque isso é mérito também. Né? É que, claro que do Flamengo você imagina mais, você espera mais. Então, ok, de maneira geral, tem essa questão que o Calçade está falando. Mas olhando para hoje, eu acho que a decepção que fica é porque, na minha opinião, não é que o primeiro tempo do Flamengo não foi ruim, como você falou. Eu acho que foi ruim. Eu achei que foi boa, bom o primeiro tempo do Flamengo. E aí chama atenção a diferença do primeiro para o segundo tempo. Se foi um problema físico, se foi uma questão física, talvez o Felipe devesse ter mexido antes, mas ele mesmo disse que não foi uma questão física. Porque ele entra o Saul no começo do segundo tempo e de resto ele vai mexer faltando ali 14, 13 minutos. O Saul já é uma questão física. Então, mas ele não está pronto mas na hora que ele, sim, se a questão fosse, pô, meu time não vai aguentar tal, ele ia fazer 3, 4 mudanças aos 15 minutos. E não ali aos 76, né? Segurando. Então, ele, no fim das contas, acho que as atitudes dele, ao mudar tão tarde, de alguma maneira corroboram essa ideia de que, cara, o problema não é físico, não era isso. E aí tem um problema, porque ele mesmo falou. A gente não conseguiu manter a intensidade, não manteve a concentração, e aí é inaceitável, porque, de fato, você precisa manter. Tá 1-0. Se tiver 4-0, aí eu entendo um pouco aquilo que o Birner estava falando. Beleza, você não vai manter a mesma concentração, é normal, é um relaxamento natural, o jogo... Agora, foram 2 pontos importantíssimos que o Flamengo acabou deixando escapar, né? E para quem tinha feito o primeiro tempo que o Flamengo fez... Não adianta dizer, eu até acho que o Rossi falhou, para mim, tem a falha do Rossi ali, a maneira como ele sai do gol. Porém, você não pode argumentar apenas com um erro individual, sendo que 2 minutos antes o Ceará já tinha metido uma bola na trave, no travessão. No momento que o Ceará faz o gol, pro final do jogo, o time do Flamengo ele já não tinha, vamos lá, o Bruno, o Arrascaeta já tinha saído no intervalo, ele troca ainda o Jorginho Plata. Então, o que funciona nesse time já não estava. E o Ceará já estava mais confortável em campo. E aí quem entrou não está entrando na rotação do time. Então, tem muita coisa para explicar. O Ceará, ele reagiu melhor. Não é só buscar explicação no Flamengo. O outro time reagiu bem. As mudanças, o treinador olhou. Quando ele olhou, ele virou e falou: eu não consigo jogar assim como eu pensei no primeiro tempo. O Flamengo foi melhor. Já falou: eu vou tentar mudar. Ele mudou. O Felipe, quando vai reagir, o Ceará já fez um gol. As peças que ele tem que tirar são as peças de mais qualidade. Quem entra não está acostumado ali a girar e você troca muita coisa importante no time. Então, assim, talvez o Felipe tinha que ter mexido antes. Talvez a falha, o gol sofrido, poderia ter feito o segundo gol antes, poderia ter resolvido o jogo antes, não pesasse tanto a falha individual. Então, são outras explicações que não passam só pelo Flamengo. Tem outro time ali também jogando que hoje teve uma situação melhor no segundo tempo. Eu acho o Flamengo um time bem equilibrado. Concordo totalmente sobre a queda de rendimento no segundo tempo, mas acho que isso vai acontecer mais vezes e não vai ter uma explicação tão clara, porque é uma coisa, para mim, coletiva. Por que eu acho que o Flamengo tão equilibrado? O Flamengo tomou 7 gols no campeonato. Vou dar um exemplo. O Palmeiras jogou uma partida a menos, tomou o dobro. Com uma ideia de jogo do Theo Abel, um pouco mais conservadora, estou sendo gentil, que é a ideia do Felipe Luiz. Sim. Então a gente fica sempre esperando do Flamengo, e é normal que esperemos, um jogo ofensivo exuberante ou no mínimo vistoso, muito forte, né? Mais vistoso. Pode ser exuberante, mas pode ser mais vistoso. E pode entregar isso. Eu acho que uma hora vai entregar. Os placares do Flamengo, Birner, vamos colocar da Copa do Mundo pra cá, todos no limite. Sim. 2-1, 1-0, 1-0, 1-0. Eu acho que uma hora vai entregar. Não todos os jogos, mas vai entregar mais vezes. Acho que o Felipe monta esse time que é tão forte defensivamente. 7 gols em 17 jogos sofridos. Tão forte defensivamente, com um sistema de marcação que, se mantido no segundo turno, dificilmente vai tirar o título da equipe, a não ser que o Cruzeiro faça um jogo exuberante. Se a gente for olhar os 3 principais investimentos do futebol brasileiro, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, os 3 estão abaixo do que podem render. Mas o Cruzeiro hoje não está entregando mais do que o Flamengo? Não, o Cruzeiro eu não coloquei nesse. Claro. Os times brasileiros sempre vão estar abaixo por causa do calendário e de um monte de coisas.
Esse é o Então, problema, eu acho, assim. então eu acho natural. Crise atrás de crise o tempo Eu acho todo. natural o que está acontecendo com o Flamengo. Eu sei que a torcida se incomoda. Eu acho que com o tempo o volume ofensivo vai crescer. Eu acho que esse sistema de marcação forte, ele parte de um jogo ofensivo, de marcação agressiva na frente, de jogo propositivo, de ter a bola. E acho que hoje o segundo tempo foi ruim, o torcedor tem direito de ficar insatisfeito, mas não acho que tem problema nenhum no Flamengo, mesmo com a derrota no meio de semana. Ou com o jogo não tão bom no final de semana passado. E não fosse uma falha, teria vencido no mesmo enredo. O segundo tempo não foi bom, foi com um gol só, foi um placar mínimo. Eu também acho normal, é porque talvez a gente sempre, é o que o Jean fala, a gente sempre vai debater e o Flamengo não ganhou, né? Porque parece que ganhar todos os jogos. Só isso é aceitável. É que a gente vive falando aqui. Fez um bom trabalho em casa no segundo tempo. Perfeito, é que a gente vive vive Cruzeiro falando fora aqui. de casa na semana passada. O problema não é a pontualidade de um jogo. A gente vive falando aqui que é o melhor elenco da América do Sul. O Birner já falou, eu brinco com o Birner, mas ele falou, é o Bayern de Munique da América do Sul, que tem mais investimento, que tem um excelente treinador com potencial para ser muito mais ainda do que ele já é. Está em começo, mas já está no Flamengo desde setembro. A gente olha o Flamengo, as possibilidades de variação de jogo, as possibilidades que o Flamengo tem de ser um time muito mais agressivo em termos de ataque, muito mais ofensivo. A gente olha para esse Flamengo e, claro, a tendência é sempre olhar para um time assim. É como a gente olha na Europa e fala, por que o Real Madrid não ganhou? Por que o Manchester City não ganhou? O Bayern de Munique não ganhou? Tem uma ponta solta no Flamengo. E eu acho que não é uma questão pontual de... Vai acontecer um jogo, realmente, você tropeça, ou você não pode, você pode perder. O Flamengo perdeu para o Santos, que hoje está brigando contra o rebaixamento. Então, assim, isso pode acontecer. A questão é que o Flamengo passa jogo, ele não está entregando aquilo que se imagina. É sempre muito ali na ponta a ponta solta é o centroavante. Perfeito. Ela não se resolve com o Pedro. São poucos gols, assim como é muito bom defensivamente, mas no ataque não está entregando. Você não tem hoje um jogador. Você não tem um jogador pelo centro. A reposição do Gerson e a base de volante. Você não tem um cara pelo centro hoje que você fale, o jogo vai. Tudo que está sendo produzido aqui, ele vai chegar aqui nessa situação ali no funil, entre a marca do pênalti e o gol, e tem um cara para resolver. Não é assim o Bruno, outra característica, não é assim o Pedro. O Pedro não voltou bem e também não entrega aquilo sem a bola que Felipe Luiz deseja como ideal. O Bruno Henrique pode jogar ali, mas também não é o cara que te dá hoje a certeza de que o problema está resolvido. E é por isso que o Flamengo está tentando contratar ainda jogador para essa função. Se você olhar para o Flamengo hoje, e vai ser assim, você tem um lateral direito que está chegando e um ponta esquerda, vamos dizer assim, que está chegando. Então, tuas beiradas precisam ser reconstruídas no entendimento e tal. A Arrascaeta fez o gol, mas tem jogado um nível abaixo do padrão Arrascaeta. Então, tem uma série de coisas... Exatamente. Você tem uma série de fatores aí e dos caras que chegaram, você não pode já põe para jogar. Então, assim, existe uma adaptação técnica, tática e física de quem chegou, uma reformulação que é óbvia e ela não é pequena. Ela não é pequena pela quantidade de jogadores que o Flamengo contratou só nesta janela. E se você olhar esse ano, tem aí uma mudança grande. E eu acho que ela ainda vai continuar, ela vai ser maior. Né? E, cara, o jogo de hoje... Faltou concentração, faltou... O Flamengo tá mais do que avisado que o foco é aqui. Ninguém entrou assim falando assim, o foco é na quarta. Gente, vocês estão todos em campo hoje, depois de terem jogado a quarta e alguns vão jogar na próxima, porque aqui é o foco. Então, né? E tomou um gol numa falha que, ali é falha dupla, tá? Primeiro que o posicionamento do Rossi é um posicionamento do atacante que vai bater aberto. Isso. Então ele está certo. Vai sair. Só que quando você está no meio da pequena área, porque alguém vai bater aberto, você vai até o fim. Você não vai assim, opa, e volta. E a tua zaga falha, você está vendido. Um abraço. Sabe onde o Flamengo não mexeu? No miolo de zaga, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. E não por acaso explica que a gente estava falando. Teve a falha pontual sim da saída de bola, ele acho que é a desatenção do Léo, mas hoje a situação do Rossi, mas o Flamengo é o time que menos sofre gol. E se mantendo isso, o Flamengo vai disparar talvez para um título, tomando 15 gols no campeonato, você muito provavelmente está mais perto de ser campeão. E aí você tem, Saúl chegou, o Oel chegou, o Carrascal chegou, o Lino chegou, o Jorginho entrou no time agora no meio do ano. O Vinha voltou de lesão, não jogava há muito tempo, é quase uma contratação. Quase um novo. O Pulgar operou, está fora um tempo. De La Cruz você não sabe quando é que joga. O Gerson saiu, o Wesley saiu. Você mudou muita coisa. Então essa percepção do Bayern de Munique, ela vem muito do investimento das 2 últimas semanas, só que esse time ainda não entrou em campo.
E talvez quando a gente senta para debater, a gente fica com isso muito fresco. O Flamengo não ganhou do Ceará, e estamos falando que é o Bayern de Munique e não ganhou do Ceará. Fica uma coisa um pouco tumultuada. Vai demandar tempo, é o que o Jean fala. A gente nunca vai ter o cenário ideal para esse grande elenco, esse grande time. E talvez você vai ter essa oscilação. Os 3 times que natural. voltaram do Mundial, os 4, mas 3 deles estão jogando menos. O Fluminense perdeu o Arias, Botafogo um pouco menos, e Flamengo menos do que jogaram no Mundial. O Palmeiras para mim não fez um bom Mundial, mas também não melhorou depois. E eu sou obrigado a acreditar que isso tudo não é uma grande coincidência. Eu acho que ter jogado o Mundial, enquanto os outros se preparavam, descansavam, não acho, está cobrando um peso pelo menos agora. Talvez ao longo da temporada, com os times se recuperando, ou siga desgastando mais os outros, e esse lidando com seus bons elencos, porque são times que têm bons elencos, com exceção do Fluminense, os outros 3 têm elencos bem bons, eu acho que essa situação deve mudar um pouco. E aí, galera, o Mengão não esperava essa pressão no segundo tempo do time do Ceará. Mesmo assim, ele continua brigando na liderança. O Flamengo ainda tem um jogo a menos. Ele briga na liderança com o Cruzeiro, mas ele tem um jogo a menos. Aí, briga lá em cima, tá tudo certo. Agora, o detalhe importante é que o time do Flamengo hoje jogou bem até um pedaço do jogo. É aquele negócio. Não adianta. O cara que sabe jogar. Ponto. O cara que não sabe jogar, ele tem que ajudar de uma maneira ou de outra. É o problema do Arrascaeta. O Arrascaeta saiu do time, saiu do jogo no intervalo. Entrou o Saúl. É bom jogador o Saúl? É. Mas não é o Arrascaeta. Não adianta. Sobra, falta sempre um pedaço daquele cara que você procura, botou a bola para ele e pode ficar descansado que ele vai fazer um negócio do arco da velha. Tá certo? Como fez o gol o Arrascaeta. Muito bem. Então, e as jogadas? E a chegada do lado esquerdo para segurar a bola, para poder virar o jogo para o meio, para a ponta, uma tabela, isso acabou. Então, enquanto teve o Arrascaeta no time, o time do Flamengo foi um. O Everton Araújo bem plantado, Jorginho engraçado, Jorginho tá jogando, tem gente dizendo que ele tá maravilhoso. Eu não tô achando bom. Mas pro lado, toca ali, volta, pro lado, ali volta. Tem que entrar, mano, tem que tabela, chutar no gol, fazer lançamento. Aqui vai desgastando o Arrascaeta e acabou sentindo a perna. Teve um lance lá mais apressado, que ele quis esticar a perna, aí deve ter dado uma trombada lá no músculo, ele botou logo a mão na perna. Então, sacrifica muito. E outro detalhe que eu tô cansado de dizer aqui, se estou no time do Flamengo, jogando, o Arrascaeta não vai bater córner nunca. Bate um qualquer, chama o treinador para bater, pega um que está no banco para bater. Então, você complica mais a musculatura do cara, ou não? Já está um desgaste danado, já não está 100%. Tem que carregar sozinho o time nas costas. E ainda vai bater córner? Porra, é sacrificar demais o cara. Muito bem, então o que acontece? À frente, enquanto ele estava no jogo, funcionou. Com Plata, pelo lado direito, é bom jogador também, foi para dentro. Bruno Henrique pegou na bola 3 ou 4 vezes, pegou muito. E o Samuel Lino, que não foi o mesmo Samuel Lino do último jogo. Não foi. Samuel Lino do último jogo, ele levava para dentro, pedalava para dentro, linha de fundo, diagonal, estava no gol. Hoje ele estava lá, tranquilo. Toca, faz um negocinho, cruzamento ruim. Não foi a mesma coisa. E os laterais, Alexandre, lateral esquerdo, apoiou pouco. E o Emerson? Quem contratou o Emerson, hein? Aí, é só isso? Chegou com essa fama toda, é só isso? Tem que jogar mais, cara. Mas tudo bem, ainda tá se entrosando com a rapaziada aqui, não tem problema, Léo Ortiz e o Léo Pereira, tá tudo certo. Agora, o problema todo foi esse. É que o time do Ceará começou a respirar no segundo tempo, que deve ter dito lá com os botões dele, nós não estamos vendo isso tudo não, vamos para dentro. Então, o primeiro tempo, 10 minutos, o Plata de fora da área e o Bruno defendeu. Aí veio 15 minutos, o Lino cruzou e Bruno Henrique perdeu o gol. 18 minutos, Rossi defendeu um chute do Pedro Henrique. Aí 36 minutos, foi a jogada. O Léo Ortiz levantou a bola, o Plata de cabeça, o Léo Ortiz daqui para lá,
Plata de cabeça, entrou sozinho a Arrascaeta e meteu o gol. Uma linha de passe, como a gente dizia antigamente, né? Deu para lá, o cara meteu aqui, só que ninguém percebeu que o Arrascaeta estava chegando no meio. Quando olharam, já era, e aí 1-0 para o time do Flamengo. Que poderia ter terminado o jogo com 2-0, que estava jogando melhor. Aí o que acontece? O time do Ceará estava correndo atrás. O Ceará praticamente não estava jogando, ele estava correndo atrás do time do Flamengo. Roubava a bola. Aí uma jogadinha no meio do campo, Lourenço, Diogo, Richard, toquezinho, metia a bola na frente. Pedro Henrique, Galeano e o Pedro Raul no meio. De vez em quando o Pedro Raul, ele sabe jogar, vinha pro jogo, recebia a bola, dava uma virada, abria para as laterais e entrava aqui. Só que essa bola não voltava, não acompanhava o Pedro. Esse aqui é o problema, Pedro Raul. Não acompanhava o Pedro Raul. Então, ela é parada e voltava no meio do campo. Aí já é outra jogada. Não dava sequência na jogada, né? Para inclusive pegar a marcação do Flamengo meio frouxo, que o Flamengo vinha, né? O zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, Léo Pereira, estavam jogando na intermediária do time do Ceará. Aí roubava a bola, contra-ataque, batia no pé de qualquer um pela lateral, parava o jogo. Não dava sequência. Então não era propriamente um contra-ataque, né? Começava o contra-ataque e parava. Isso prejudicou demais o time do Ceará, no meu modo de ver, nesses contra-ataques. Agora, normalmente não, dominava, toca, prende o jogo, volta. Eu estou dizendo um contra-ataque com o time do Flamengo todo em cima. Perdia essa oportunidade desse contra-ataque. Mas mesmo assim, deu para sustentar o primeiro tempo. Segundo tempo, aí veio o intervalo. Tirou o Arrascaeta, já falei, entrou o Saul. Muito bem. Treneiro do Ceará tirou o Lourenço, meio do campo, botou o Lucas Mugni. Ele não gostou do meio do campo. Tirou o Richardson e botou o Sobral. Tirou o Pedro Henrique e botou o Ailon. Mudou o time. Tirou, aí já no 37 minutos, o Bahia, Matheus Bahia, botou o Nil. Mas essa substituição dos homens de meio do campo e os caras de frente modificou o jogo. Criou uma vontade extra e um toque de bola melhor e uma pressão melhor no meio do campo do Flamengo e na defesa do Flamengo. O contra-ataque começou a aparecer e não era quebrado. Esse aqui é o problema. Começou a dar, né, continuidade ao contra-ataque. As jogadas de ataque, meio de campo ataque. Então, o time do Ceará foi outro. Começou a partir para dentro, aí teve o Mugni, 10 minutos, o Mugni, na trave, botou a bola pro Ailon, chutou e o Rossi fez uma grande defesa. Quer dizer, já começou a pressão em cima da zaga do Flamengo. Cruzamento, cabeçada do Pedro Raul, chegada do Galeano, começou a pressionar. E o time do Flamengo sentiu, porque não tinha mais aquele toque inteligente daqui para lá. Tinha o toque, bonito, mas espreme não cai um pingo. Faltou o cara de cabeça. O meio do campo começou a jogar para trás. Aí tirou o Jorginho, botou o Alan aos 30 minutos, tirou o Plata, botou Vitor Hugo, tirou o Emerson Royal, botou o Varela, tirou o Bruno Henrique, entrou o Juninho e o time do Flamengo se perdeu totalmente. Não foi aquele Flamengo do primeiro tempo. E com isso deu, né, mais gás ao time do Ceará, que com essa modificação ele cresceu e foi para dentro. Aí teve essa jogada do Mugni na trave e o Ailon chutou e o Rossi defendeu. E aí aos 21 minutos o córner, cruzaram, Pedro Raul de cabeça, o goleiro, o Rossi, experiente pra caramba, sabe disso. Ele foi, aí para voltar não dá mais, né? Ele foi, não chegou, o Pedro Raul subiu com a zaga, grandalhão, sabe cabecear, meteu o gol. E o Rossi ficou no meio do caminho. Quer dizer, com essa experiência toda, não sai do gol, não tem certeza, não sai. Se vai sair para ficar no meio do caminho, não vai, cara. Não vai, porque não vai chegar e o cara vai cabecear. Se tiver que cabecear, o gol tá vazio como estava. Ele estava no meio do caminho e o gol vazio. 1-1. 1-1 que o Flamengo entrou no desespero e quase perde o jogo. Que o Ceará teve duas grandes oportunidades e o time do Flamengo não teve nenhuma. Mesmo com essas substituições todas, o time não andou. Andou pro lado, andou para trás, andou até ali, ó. Mas dali para lá, que é o importante, não andou. Os caras que vão para dentro, né, habilidosos, não funcionaram nesse segundo tempo. E aí cresceu o time do Ceará
e aí empatou o jogo e quase desempatou o jogo. O Flamengo jogou mal? Não jogou mal. Estava meio desarticulado. Jogou bem o primeiro tempo, segundo tempo não jogou bem. O Ceará sustentou o primeiro tempo e segundo tempo ele foi para dentro e empatou o jogo. Tá, combinemos, porque o Felipe Luiz tem de levantar as mãos para o céu diante desse resultado, hein? De 1-1. De verdade, ele tem que agradecer, porque ele foi muito mal nesse empate entre Flamengo e Ceará. Péssimo, para não dizer mal. Felipe Luiz precisa ser cobrado internamente pelo José Boto. Ele tá lá para isso, não é só para contratar. É também para cobrar o técnico. As escolhas do Felipe Luiz foram péssimas desde o momento da divulgação da lista de relacionados, passando pela escalação e pelas mudanças péssimas que ele fez no segundo tempo. Foi um segundo tempo tenebroso no Flamengo. O mais provável no segundo tempo era o Ceará ter virado o jogo, tá? Porque o Ceará jogou muito melhor do que o Flamengo. Isso é inadmissível. A atuação do Flamengo no segundo tempo é inadmissível. E não vem com esse papo de que faltou intensidade. Aliás, que muleta, né? Os comentaristas repetem esse negócio de intensidade. Intensidade, existem vários aspectos de intensidade, tá? Aí fala intensidade como se fosse raça. É uma bobagem. Isso virou uma muleta para os comentaristas. Eu detesto esse termo. Mas enfim, falando sobre o jogo em si, foi uma partida em que o Flamengo fez um bom primeiro tempo e caiu muito de rendimento na segunda etapa. Muito de rendimento. Muito por causa do Felipe Luiz. Felipe Luiz precisa dar um refresco para os zagueiros. Os caras estão errando muito. Não é por um acaso. Tem ali um cansaço mental e físico. Não é possível que ele não esteja vendo isso. Não é possível o Felipe Luiz fazer uma alteração no segundo tempo colocando o Vitor Hugo em campo. Acreditar que o Vitor Hugo vai mudar os rumos do jogo é acreditar em mula sem cabeça, boitatá, saci pererê em pleno 2025. Confesso para vocês que, apesar da liderança, com os mesmos 37 pontos que o Cruzeiro, mas na frente do Cruzeiro pelo critério de desempate, eu particularmente não gostei do resultado, não. Sobretudo por conta do desempenho do Flamengo, inclusive no segundo tempo. Foi um dos piores tempos, digamos assim, sob o comando do Felipe Luiz. Cara, foi assustador o segundo tempo do Flamengo diante do Ceará. Uma bagunça o time, uma desorganização total. Para mim foi falha do Rossi, sim, no gol do Ceará. Achei... Nossa, e ele ainda falhou depois. É porque ele deu sorte que a bola não entrou. Hoje o Rossi estava numa daquelas noites que eu vou te falar, hein? Se tivesse mais um tempo aí, ele ia entregar com certeza um golzinho para o Ceará novamente. Cara, eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Botafogo antes do jogo do Flamengo. E assim, eu não estou querendo dizer que o Cruzeiro joga melhor que o Flamengo, mas a transição do Cruzeiro e a transição defesa-ataque é muito mais rápida que a do Flamengo, mas não tem nem comparação. Inclusive, o Cruzeiro não tem nem posse de bola, ele deixa a bola com o adversário. Se você olhar, o Cruzeiro é um dos times que tem menos a posse de bola no Campeonato Brasileiro. Ele deixa a bola para o adversário, mas quando ele rouba a bola, é uma transição extremamente rápida. Me fala uma jogada desse time, deserto de ideias. Cara, o Flamengo no segundo tempo, de fato, foi um deserto de ideias. Cara, mas eu confesso que hoje eu achei que a vitória fosse vir, cara. Não vou negar para vocês, não. Eu achei, só que no segundo tempo o time caiu muito. E assim, hoje ficou muito nítido, mas muito nítido, que o Flamengo precisa de um reserva pro Arrascaeta. O Felipe Luiz tirou a Arrascaeta, porque foi obrigado a fazer isso, né? Tirou a Arrascaeta. Aí botou o Saúl, só que o Saúl não faz grande coisa, né? Não faz grande coisa. Não é a função dele ali, mas não é a função dele mesmo. Você vê que o time caiu muito de produção. Muito, muito, muito. Mais uma atuação patética, irritante. E o que é pior de tudo hoje? Covarde. Felipe Luiz, você precisa aprender de uma vez por todas que o Flamengo nunca foi covarde na sua. Você que apareceu tão bem como treinador, que dizia em várias entrevistas, repetia de que o Flamengo tinha que ter esse DNA ofensivo, esse DNA de pressionar, esse DNA de buscar sempre o gol. Você hoje fez do Flamengo um time covarde. Um time que fez 1-0 no primeiro tempo que jogou direitinho, não foi nada demais, mas pelo menos saiu ganhando de 1-0. E no segundo, em vez de partir para cima de novo, em vez de empurrar o Ceará para sua própria linha defensiva, o que você fez? Você abaixou as linhas de marcação do Flamengo. Não me venha dizer que foi o Ceará que te empurrou para trás, porque não foi. E mesmo que o Ceará tivesse tentado empurrar, se você tivesse mantido
a filosofia ofensiva do Flamengo, você, ao contrário, você teria tido muito mais campo para trabalhar partindo para frente. Mas o seu Flamengo, Felipe Luiz, não tem velocidade. Eu vi o Cruzeiro hoje. Como está bem armado o Cruzeiro? O Cruzeiro tem um time tecnicamente muito pior do que o Flamengo. Agora, o Cruzeiro não faz roda de bobo na saída da defesa da bola para o ataque. O Cruzeiro é vertical. O Cruzeiro sai tocando a bola assim, mas sempre para frente, vertical. O Cruzeiro, comparando a saída de bola do Cruzeiro com a do Flamengo, a do Cruzeiro é o coelho e a do Flamengo é a tartaruga manca, aquela que nem na fábula da história ganha a corrida. Não é possível, não é possível. Eu acho que isso aí é muita influência desse português maldito que é o José Boto, que se borra de medo de tomar gol, que acha que grande treinador é aquele que não dá grande chance ao adversário e te incentiva a piorar. Rodada após rodada, a gente vê o Flamengo piorar, murchar. Ah, Renato, mas o Flamengo ganhou praticamente todos os jogos que disputou depois da Copa do Mundo dos Clubes. Você acha que jogou realmente bem em algum dos jogos depois da Copa do Mundo dos Clubes? Me digam qual foi esse jogo. O Flamengo ganhou do São Paulo de 2-0, é a goleada, é a vitória com maior diferença de gols em 2 jogadas individuais do Luiz Araújo. 2 jogadas individuais do Luiz Araújo. Cortou para dentro, soltou o cacete, numa bola entrou direto, na outra o goleirão espalmou, o Wallace guardou no rebote. Você acha possível realmente tornar o Flamengo um time medroso, que não arrisca às vezes muitas coisas, porque tem medo de perder a bola e levar um contra-ataque? O Flamengo do Jorge Jesus, o Jorge Jesus, que você sempre disse ser o seu principal modelo, é a antítese disso. O Flamengo do Jorge Jesus faz um gol e vai buscar 2, vai buscar 3, e se possível vai a 6. O seu Flamengo não, Felipe Luiz. O seu Flamengo faz um gol e recua para garantir 1-0. Isso nunca foi Flamengo na história. Nem com o Joel Santana, que era retranqueiro. O Flamengo era assim. Então não é possível, Felipe Luiz. Eu fico ainda mais decepcionado, porque eu sei que o seu espírito de orelha é o Zé Boto. E é assim que o Zé Boto pensa o futebol. E está fazendo a sua cabeça cada vez mais. Você está se tornando cada vez mais José Boto e menos Felipe Luiz, aquele Felipe Luiz que assumiu o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil do ano passado. Eu não sei vocês, mas eu não suporto mais ver o Flamengo com aquele toquinho pro lado. Léo Ortiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Jorginho, Léo Pereira, Léo Ortiz. Porra! Isso não é futebol, Cacilda. Nação, tá aí então os comentaristas, alguns indignados, outros concordando aí com o estilo do Felipe Luiz, outros não, mas o negócio tá ficando esquisito, né? O Flamengo não conseguiu essa vitória contra o Ceará, mas tava jogando fora de casa, tem a partida ainda contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, precisa de uma vitória lá, então quer dizer... Eu acho que, nesse momento, o torcedor até deixou passar o pano nessa partida do Campeonato Brasileiro. Agora, o foco virou lá pro Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas falando do Brasileirão, o Flamengo não tá mal no Brasileirão. Nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro com 37 pontos e tem um jogo a menos ainda que o Cruzeiro, que é o vice-colocado. O Cruzeiro tem 37 pontos também na segunda colocação. E a terceira colocação é o Palmeiras, com 33 pontos. Nesse momento, o Flamengo... já abriu 5 pontos de vantagem pro Palmeiras, né? O Palmeiras ainda tem um jogo a menos que o Flamengo, mas já é uma diferença de 5 pontos. Se o Palmeiras não ganhar essa partida atrasada, são 5 pontos. Bahia com 29, para você ter uma ideia, o Flamengo pro quarto colocado já abriu 8 pontos, né? Bahia tem 29, o Mirassol tem 28, o Bragantino na sexta colocação 27, Botafogo 26 na sétima colocação, na oitava colocação São Paulo com 25, na nona colocação o Fluminense com 23, na décima colocação o Atlético Mineiro com 23, décima primeiro Ceará com 22, Corinthians na décima segunda com 22, Internacional na décima terceira com 21, Grêmio na 14ª com 20, o Vitória 15ª com 18. Aí começa a zona da preocupação. Vasco na 16ª, ali na Berlinda, na entradinha da zona do rebaixamento, com 15 pontos. Mesma pontuação que o Santos na 17ª e mesma pontuação que o Fortaleza na 18ª colocação. Na 19ª, o Juventude. E na 20ª, o Sport Recife, que não conseguiu vencer ainda no Campeonato Brasileiro. São 6 empates e 10 derrotas. É complicado pro esporte. Falando lá a parte de cima na tabela do Brasileirão, olha só, o surpreendente aqui é o Mirassol, cara. Que campeonato que o Mirassol tá fazendo, hein?
Mirassol está jogando dentro de casa, tá? É difícil de ganhar do Mirassol dentro de casa. O Mirassol já tá com 28 pontos, 16 jogos disputados, 7 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Pra você ter uma ideia, o time que tem 2 derrotas nesse momento é o Flamengo. É só o Flamengo, meu amigo. Flamengo e Mirassol. Então tá aí. É isso daí. Vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo. A próxima partida do Mengão agora é contra o Atlético Mineiro. O Flamengo precisa da vitória porque perdeu a primeira partida no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Agora os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge com 13 gols, a Arrascaeta com 10 e Pablo Verratti com 9 gols até o momento. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para você. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.